Olá, amigos, olá, amigas. Os caminhoneiros criticam o novo aumento dos combustíveis e dizem que é por causa da incompetência do Bolsonaro. Você concorda com os caminhoneiros? Você acha que esse aumento terrível que nós estamos vivendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, é por conta da incompetência do Bolsonaro? Você acha que ele deveria interferir na política de preços dos combustíveis, notadamente da Petrobras? Você acha que a Petrobras deveria ter um preço, digamos assim, mais balanceado com relação aos seus custos? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário sobre isso. Agora voltamos aqui à questão dos caminhoneiros, né? Que, na verdade, eles não têm escapatória, né? Aumentou o diesel, ele não tem como fugir. O cidadão comum, normal, a gente no dia a dia, pode pegar transporte público ou andar a pé, se não for muito longe, se deslocar a pé ou de outros meios, de bicicleta, ou comprar um veículo que consome menos combustíveis. Mas o caminhoneiro não tem alternativa, né? Então, é nesse contexto que se dá, digamos assim, uma briga dos caminhoneiros. E uma associação chamada Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, afirmou que o novo reajuste anunciado pela Petrobras foi recebido, né, pela categoria com indignação após a defasagem de 39 dias para o diesel, né? Uma nota emitida por essa associação diz o seguinte: estamos alertando há muito tempo sobre as consequências dessa política de preços e caos econômico que vem causando. Agora, essa associação, a Brava, ela é uma das principais apoiadoras do Bolsonaro, né? Você sabe muito bem que boa parte dos caminhoneiros, ou uma parte significativa dos caminhoneiros, apoia o Bolsonaro. E essa associação é uma das principais que dão apoio ao Bolsonaro, né? Então nesse contexto assim, dessa nota bastante contundente e bastante, digamos, cutuca fortemente o governo. Você vai ver daqui para frente, no decorrer desse pequeno vídeo, que eu vou apresentar alguns tópicos desse recado, né, dessa nota da Brava, e mostra claramente que a categoria, né, está totalmente desgostosa com o Bolsonaro, com a atividade desses caminhoneiros estão sendo negativamente afetada pela falta de política do governo Bolsonaro, né? E a nota, né, da associação diz que é a incompetência do governo Bolsonaro. E segundo a entidade, desde o início, o erro foi não ter reestruturado, né, a Petrobras e suas operações no dia a dia, né? E a nota ainda diz que poderá faltar diesel no mercado, né? O grupo, né, que eu falei que é bastante forte em apoio ao Bolsonaro, está muito, digamos assim, muito fortemente pendente para eventual greve, né? Agora, imagina os outros grupos que não têm uma aderência tão forte ao bolsonarismo, né? Agora, imagina como é que eles estão, né? É muito provável, né, não diria que ter uma greve geral de todos os caminhoneiros, mas possivelmente poderemos ter, agora no decorrer desse mês de julho, uma paralisação parcial bastante forte. Isso o que está indicando, né, as conversas desses grupos, né, e inclusive com a participação de outros grupos também, né? Então existe uma certa coesão no sentido de que o preço da Petrobras está afetando muito negativamente a atividade desses caminhoneiros, né?
Após, como eu estava falando, né, após a Petrobras anunciar o novo reajuste de 14,25% no diesel e 5,18% na gasolina, a Associação Brasileira dos Condutores, né, de Veículos Automotores, que é a definição da Abrava, cobrou do presidente Bolsonaro e ameaçou, em nota divulgada, né, nesta sexta-feira, né, 17 de junho, que pode realizar uma nova greve no Brasil. O novo aumento do diesel acontece, como eu falei antes, né, 39 dias depois do último reajuste, que foi de 8,8%. Já a gasolina estava praticamente 100 dias sem aumento, quando subiu 18,17%. Vocês devem ter lembrado, né, daquele mega aumento que deixou as pessoas assustadas, né? E agora teve esse aumento em magnitude menor, né? Mas aumenta, né? Mas é um aumento significativo, né? Com o anúncio o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86, né, para R$ 4,06 centavos o litro. Para o diesel, o valor passará de 4,91 para 5,61 por litro. A associação, que é liderada por Wallace Landim, o conhecido como Chorão, entende que o aumento se deve à política de preços da Petrobras, que vem causando caos econômico na sociedade. Para o Chorão, né, que foi um dos líderes da greve de caminhoneiros de 2018, você deve estar lembrado, né, você deve estar lembrada, segundo ele, não ter reestruturado a política da empresa, né, a política da Petrobras, foi a grande falha e incompetência do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, os bolsonaristas estão chamando o Bolsonaro de incompetente, né? Veja só em que situação nós chegamos. Uma situação bastante, digamos assim, desesperadora, né, desses profissionais que levam a vida, né, tiram a vida, o sustento da própria vida, da família, por meio do transporte, né? E o diesel é o principal, digamos assim, o motor, o motor, na verdade, se não tem um diesel, o motor não funciona. Então, é o motor da própria vida dessas pessoas, né? Porque se ele não tem o combustível para funcionar os seus veículos, os seus caminhões, as suas carretas, ele não produz renda, não produz salário, né? Não produz o rendimento. Então, o preço nas alturas, eles terão muita dificuldade, né, para sobreviver. Então, a razão disso, a greve, né, outro tipo de manifestação, é totalmente, digamos assim, dada a circunstância, totalmente viável, né, de acontecer no presente momento. Muito embora, as pessoas prejudicadas serão muitas, né? Porque você deve estar lembrado que não faz muito tempo, em 2018 foi um caos, né? Nós, brasileiros, passamos uma semana, quase 2 semanas, numa situação terrível, né? E isso acontecendo agora, né? A gente reviver todos aqueles momentos é bastante, né, doloroso para muitas pessoas, mas não deve se firmar, né, a gente viver uma situação à parte do que o caminhoneiro, né, que está vendo, né, ceifada a possibilidade de ganhar o seu pão de cada dia, né, o sustento da sua família. E, além do mais, lembramos, né, que nessa situação, quem perde não é só o caminhoneiro, mas é toda a sociedade, porque o transporte, né, como todo mundo sabe, encarece muito os custos, né, e, com isso, os preços dos produtos irão aumentar muito. Aumenta o custo de vida, aumenta a inflação e, consequentemente, os serviços também aumentarão. Então, é uma cadeia.
E nesse sentido, os movimentos dos caminhoneiros é bastante salutar para, digamos assim, melhorar a vida de todas as pessoas. Embora que naquele momento lá de uma semana ou menos, vira um caos, mas levando para as autoridades, para que elas deem um jeito desse aumento não prosperar, ou não ter outros aumentos, ou ter algum mecanismo de escape desses aumentos, seria muito importante para, não só para os caminhoneiros, mas para toda a sociedade, né? E as críticas, né, também não poupam o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, né? A nota diz, referente ao ministro: o ministro apelidado de Posto Ipiranga, que deveria resolver esse problema, é o grande culpado deste caos. E hoje chegamos neste ponto crítico, sendo que ainda temos sério risco de falta de diesel. O Bolsonaro precisa entender que ficar dando chilique não vai resolver o problema. O texto ainda diz o seguinte: os caminhoneiros autônomos têm 3 grandes contas para pagar. Como eu falei agora, acabei de falar, né? A nota agora está corroborando o que eu falei, né? Primeiro, a nossa casa, aluguel, comida, luz, água, etc. Segundo, o diesel. Sem ele, o caminhão não anda, né? Como eu acabei de falar também. E terceiro, a manutenção do caminhão. Essa terceira conta não está sendo paga, colocando em risco sua própria vida e a de terceiros. O caminhoneiro, né, a nota diz, deveria estar sendo esmagado pela inflação e pela alta do diesel. O texto finaliza. Então, é cruel mesmo, né? É desesperador. Então, o governo, as autoridades deveriam encontrar um caminho para que esse problema não prossiga, né? Esse é um problema de todos, não é um problema só dos caminhoneiros. E esperamos que as autoridades, né, resolvam esse problema. Agora, eu gostaria de ver o seu comentário, o que você acha disso, né? O que você pensa disso. Os caminhoneiros, eles têm o direito de fazer greve por conta dessa situação que estamos vivendo, ou não? Ou eles têm que arcar com prejuízo, ou o que eles têm que fazer? Deixa a sua opinião, o que você acha dessa situação bastante delicada e bastante crítica que nós estamos vivendo agora. E também eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Um abraço e até mais.